O Ibov continua corrigindo de forma tímida, é verdade, né? Pelo menos os fechamentos estão tímidos. A gente percebe uma repetição de padrão aqui desde o dia 22, em que vem uma queda um pouco mais forte ao longo do dia, fecha um pouquinho melhor. Vem uma queda, fecha um pouquinho melhor. É assim essa semana que está repetindo esse padrão desde quinta-feira, né? Então, de qualquer forma, assim, a correção está vindo. Isso eu sempre tento chamar atenção para todo mundo, né, ficar prestando atenção aos sinais que o gráfico nos dá, as repetições de padrões e tal. E esse é mais um cenário sobre isso, tá? Muitas vezes a gente começa a observar uma correção assim, aquela correção que parece que o mercado não quer vir, não quer vir, e de repente vem tudo num dia só, né? Então, isso pode acontecer, tá, galera? De qualquer forma, eu acho que assim, o mais importante é sempre a gente analisar os papéis diariamente, analisar o Ibov diariamente, esperar o candle fechar, é verdade, né? Aproveitar o fechamento de mercado e aí a gente pensar então em alguns padrões que podem acontecer e já deixar esses papéis no radar. É o que eu faço diariamente para quem está na comunidade. Então, todos os dias quando o mercado fecha, eu analiso os papéis e o que já está aí perto de acontecer alguma coisa, ou já está formando algum padrão, eu já deixo avisado todo mundo da comunidade, né? Então, a gente nunca vai ter controle do que acontece no futuro, mas a gente consegue controlar o que a gente vai fazer, ou pelo menos deveria conseguir controlar o que a gente vai fazer, né? Então, assim, alguns papéis que já fizeram uma correção um pouco maior, independente do Ibov, aí tá caindo devagar, eles já podem gerar boas oportunidades de compra, né? Inclusive, tem alguns aí que já voltaram para o radar e provavelmente a gente terá recomendação amanhã para a comunidade, mas é importante ficar atento a isso, tá? Então, uma coisa que eu quero que vocês comecem a prestar atenção a partir de agora, por eu ter observado esse movimento do Ibov, isso aconteceu mais ou menos parecido lá em maio do ano de 2021. Começou, ó, se vocês perceberem, foi quando o Ibov fez a máxima histórica e começou a cair também de forma meio devagar, assim, até que de repente começou o movimento e aí veio, né? Então, isso pode se repetir nesse momento, tá, pessoal? Até porque o movimento aqui tá bem semelhante também, é uma situação parecida, então isso pode sim se repetir nesse momento. O que eu quero é que vocês percebam essas repetições para que no futuro, por enquanto eu estou aqui avisando vocês, né, alertando, chamando atenção para esses pontos. Talvez eu não esteja um dia, né? Mas eu quero que vocês aprendam a analisar isso para nas próximas vezes que acontecer, vocês já lembrarem, falar, opa, esse padrão aconteceu. Se tiver com a memória muito boa, vocês vão lembrar a data ou mês, mais ou menos ali. Se não tiver, é só voltar para o gráfico que vocês já vão bater o olho e vão lembrar, né? Então, me veio na cabeça esse movimento de junho, maio, junho ali de 2021. Eu já venho falando sobre esse padrão há algum tempo, né? Acho que desde essa correção aqui. No fim, o Ibov deu mais uma pernada de alta. Eu ainda só procuro compra, tá, galera? Eu não quero vender papel por enquanto. Enquanto o movimento gráfico for ascendente, eu não tenho por que pensar em vendas, tá? Ah, mas não dá para pegar uma correção. Aí é querer operar tudo. Tá fora do meu radar. É o que eu sempre falo. Quer operar tudo? Quem não sabe dosar dinheiro, quem não tem gerenciamento de risco, porque quando a gente tem, quando a gente tem um padrão operacional, muitas vezes falta capital para a gente fazer todas as operações que aparecem. A gente passou por isso no início do mês. Então eu não quero ficar posicionado na venda, sendo que eu estou esperando uma continuação do padrão altista. Se o padrão altista for anulado, ok, aí a gente muda a chave. Mas não tem dinheiro suficiente para fazer tudo isso, a não ser que você opere opções, né? Aí pode até ser, tá? Bom, de qualquer forma, a gente teve então o dólar aí entrando uma correção também, nada demais, não formou fundo, né? Ou aliás,
estragou o fundo que tinha formado ontem e acabou fechando. Aliás, tá subindo ainda, né? Tá aberto. Acabou fechando aí, ou recuperando ao longo do dia. A gente teve BBAS hoje um pouco mais pesado, tá? Uma correção um pouco mais forte. Meu profit tem fechado toda hora, galera. Quando o mercado fecha, meu profit fecha junto. Eu não sei o que tá acontecendo. Eu preciso falar com a Nelógica lá. Bom, mas de qualquer forma, aqui o raciocínio é o mesmo, tá? Eu até acho que BBAS pode corrigir, mas não quero. Eu quero comprar, então vou esperar, quem sabe, um teste aqui da média de 21. Aí a gente tem Bradesco que fechou positivo, né? Papel aqui que vem defendendo a média de 21. Isso é interessante, tendência de alta, defendendo a média. Itaú chegando para testar os 27, 28,10 ali, não, atualizou o preço, né? 27,90 mais ou menos como suporte, essa região é importante. E a Petro que hoje também fez um movimento corretivo aqui, apesar de já ter confirmado um fundo novo no papel, né? Petro, na minha opinião, tem que subir agora, tá? Se começar a cair, estopar esse novo fundo aí, aí sim, é o que eu falo. Quando o gráfico nos mostra, aí a gente pode começar a mudar a chavinha na cabeça. Vale fechou um doji, tá brigando nas médias. Não tem muita coisa a ser feito aqui. A gente teve, ó, BRF para baixo, BIF subindo bem, Cirela caindo, CVC devolvendo toda a alta, ó, CVC veio, ai caramba, fiz besteira. CVC veio testar, ó, o topo anterior, aqui é ponto que eu quero formar, que o papel forme fundo para a gente comprar. Então, é o que eu falo, ó. Isso que eu posso fazer, se o papel formar um fundo aqui, independente do que está acontecendo no mercado, é um padrão que eu quero operar. Se ele me deixar a relação de risco-retorno, uma boa operação e tal, é um padrão que eu quero fazer. Então, não dá para a gente olhar só para o Ibov, a gente tem que analisar os papéis diariamente, tá? Que mais? Bom, Magalu hoje subiu bem, depois caiu bem, depois recuperou um pouquinho, no fim fechou pouco negativo, né? Mas, ó, veio testar os 3,30, galera. Eu falei dos 3,30 aí, né? Fez mínima em 3,31. Pode formar fundo aqui para tentar subir novamente, tá? Então, se eventualmente acontecer isso, o alvo permanece ali na casa de 3,90, R$ 4 mais uma vez. Agora tem as médias aqui de 221 no meio do caminho, tá? Bom, é isso, não tem muita coisa. Das nossas operações aqui, Mita subiu legal hoje. Então, Mita tá naquela de um dia alegre, outro dia dá uma desanimadinha. Mas a gente continua bem posicionado. Stop técnico aqui. E torcer para que amanhã ganhe força e bata nos R$ 50, que seria 6 para 1 da nossa entrada. Aí o negócio fica legal. O GPA hoje entrou uma correção, quase tirou a gente aqui no stop gain. Estamos posicionados ainda no papel. A ES também está enroscado aqui, né? Já faz tempo que a gente percebeu isso. Grendene também está enroscado. E aí CEMIG que está tentando romper a região de resistência, tá? Bom, galera, é isso. Lá fora a gente tem as criptos continuam subindo. E aí o mercado americano, ó, que eu vinha falando para vocês, a correção era completamente saudável até esse momento. Hoje formou fundo S&P, formou fundo Nasdaq também. A Alemanha acho que formou fundo também, ó. Sensacional. Não entrem no barulho de notícia, não entrem no barulho de mercado, aprendam a analisar de forma técnica. Vocês vão poupar muito stop, galera. Ó, e aí o petróleo vindo testar o ponto de suporte. Aqui é importante, tá? Minério, beleza. E aí temos o EWZ por enquanto. Por enquanto não, né? Fechou para baixo aí. Então, ó, o minério lá na China fechou positivo, se eu não me engano. 1,85, ó. Excelente. Então, ainda tem, né, o candle de madrugada para fazer, mas confirmou fundo já, então tem tudo para continuar subindo, beleza? Bom, muito obrigado por ter assistido o vídeo. Se puder, deixa o like aí. Segunda-feira vou lançar um desafio legal. Vou criar um canal, como é que chama? Um quadro. Parece youtuber, né? Vou criar um quadro no canal aqui, um desafio que eu acho que vai ser muito bom para vocês e vai ser muito bom para mim. Espero que seja, pelo menos. Em breve eu conto mais
informações sobre isso, tá certo? Um grande abraço, um ótimo descanso e eu fui.